Essa palavra Deus trouxe ao meu coração, falando muito sobre essa questão do ano do transbordar. Uma palavra muito forte, é uma palavra que vai mexer muito com a sua vida, mexer muito com a sua estrutura, mexer com o seu íntimo, porque é necessário Deus mexer em algumas áreas da nossa vida para que realmente nós transbordemos. Então, se você absorver e aplicar tudo aquilo que for ministrado aqui nessa noite, eu tenho certeza que você vai viver um ano do transbordar. Eu tenho certeza que você viverá o melhor ano da sua vida. Mas vai depender de algumas coisas que nós vamos falar aqui nessa noite. Mas antes eu gostaria que você fechasse seus olhos, elevasse seu pensamento em Deus. Deus está nesse lugar, a presença dEle está aqui, há uma atmosfera de graça e de glória nesse lugar. Esse ambiente já foi totalmente preparado para que a palavra caia no seu coração como uma semente, ela produza fruto sobre a sua vida, que vai florescer, e muitas pessoas vão ser abençoadas também por aquilo que Deus está colocando sobre você. Então abre o seu coração nesse momento, se desarme de todas as coisas, se desarme, escancara o seu coração, fala: Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo nessa noite, Senhor, eu preciso ouvir a sua voz, eu preciso sair daqui de uma maneira diferente de como eu entrei. Eu preciso receber um direcionamento, eu preciso receber uma palavra, eu preciso receber um alento, eu preciso do Senhor. Declare isso nessa noite, declare isso, peça isso a Ele. O Espírito Santo já está se movendo, o culto já começou, a palavra já começou. O Espírito Santo está se movendo de uma maneira diferente nesse lugar. Para isso eu gostaria que você abrisse, escancarasse o seu coração e declarasse o seu amor a Ele. Nós te amamos, Jesus. Nós te glorificamos, Deus. Sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Jesus, te amamos, Jesus. Ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Mas ressuscitou, digno é o Senhor. O Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 37 e 38. A palavra de Deus vai dizer assim: e ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se o fizer, o vinho novo romperá os odres, derramar-se-á, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve ser colocado em odres novos, e assim ambos se conservam. Eu vou ler novamente. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se o fizer, o vinho novo romperá os odres, derramar-se-á, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve ser colocado em odres novos, e assim ambos se conservam.
O tema da ministração nessa noite é: o transbordo não se manifesta em recipiente rachado. O transbordo não se manifesta em recipiente rachados. Jesus aqui não estava dando uma aulinha de vinho, sobre vinho. Não. Jesus estava revelando um princípio do reino. Um princípio muito forte. Deus, Ele é especialista em derramar algo novo. E Ele quer sim derramar algo novo sobre nós esse ano. Sobre a nossa vida. Sobre a nossa casa. Sobre a nossa família. Mas Ele é intencional onde Ele derrama. Deus, Ele é intencional. Por quê? Porque o novo ele não é só mais forte, mais firme, mais potente. Não. O novo ele é mais vivo. Ele carrega pressão, expansão, estiramento. O novo estica, forte, pressão. O vinho novo trabalha por dentro do odre. E Deus quer trabalhar por dentro de mim e de você aqui nessa noite. Deus quer mexer comigo e com você. Deus, aliás, já mexeu muito comigo. E nessa noite Ele vai me usar para mexer com você. E eu tenho certeza que se você abrir o seu coração, você vai sair daqui de uma maneira extraordinária. Você vai olhar, a sua vida vai ser diferente como entrou. Quem crê, diga amém. Então Ele trabalha por dentro do odre. Ele cresce. Ele pede espaço. Ele força limites. Isso é o vinho novo. Ele promove isso. Ele cresce, ele pede o espaço e ele força limites. É o vinho novo. E é aqui que muita gente se confunde. Porque nós pedimos muito vinho novo. Nós pedimos muito algo novo para Deus. Deus nos dá um vinho novo. Deus derrama uma unção nova. Deus nos traz algo novo. É ou não é? A gente pede a unção nova, avivamento novo, provisão nova, autoridade nova. A gente pede. Mas o problema é que a gente continua com os odres velhos. Nós continuamos com os odres velhos, ressecado, rachado e endurecido, rígido. Pedimos algo novo, mas com pensamentos antigos. Pedimos algo novo, mas com ideias antigas, com formatos antigos. Aí as coisas não acontecem na nossa vida e a gente acha que isso é porque Deus não nos ama. E não é. Aí a gente caminha e olha para a nossa vida e a nossa vida acaba sendo uma vida de mesmice, entra ano e sai ano, e eu não vivo raízes profundas, frutos abundantes, eu não vivo o ano da prosperidade, eu não vivo o ano do transbordar, eu não vivo ano nenhum, e eu vivo uma pessoa frustrada.
Mas não por causa de Deus, por causa de nós, que estamos pedindo algo novo, mas com odres ressecados, rachados, velhos. E Deus não desperdiça aquilo que Ele derrama. O que Ele derrama é muito poderoso. E Ele é intencional. Quando o vinho novo ele entra num recipiente rachado, duas tragédias acontecem ao mesmo tempo. Primeiro, o vinho se perde. Segundo, o odre se rompe. Ou seja, aquilo que era para ser bom, acaba ficando pior. Aquilo que era para ser bênção, acaba se esvaindo da nossa mão, da nossa vida. E as rachaduras, elas abrem ainda mais, uma brecha ainda maior, rompe-se ainda mais. Perde-se. E Deus não quer te dar uma experiência. Deus não quer te dar só uma experiência. Deus quer te dar uma manifestação que permaneça na sua vida. Ele não quer só trazer uma experiência com Deus momentânea, não. Ele quer derramar algo sobre a sua vida, mas algo que vai permanecer, e aquilo vai trazer vida todos os dias dentro de você. Por quê? Porque aquilo que Ele derramou na sua vida não se esvaiu, não saiu, não se rompeu e foi para outro lugar, não, permaneceu dentro de você. E é isso que Deus quer fazer comigo e com você aqui nessa noite. Ele quer derramar algo tão grande, tão sobrenatural, tão poderoso, que não vai se esvaziar de você, mas vai permanecer em você, e a glória de Deus vai transbordar na sua vida. Chamamos Jesus. Adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor. Essa noite é uma noite sobrenatural de Deus aqui. Eu sinto a graça do Senhor nesse lugar. Sim, Jesus. Uma vez que eu coloquei, o Senhor é tudo, Deus. O Senhor é a essência mais importante para nós. Não é ouro, não é prata, não é riqueza, não é bens, é o Senhor. É a sua presença, é a sua graça, é a sua manifestação em nós, Deus. Nada mais importa. Chamamos Jesus. Nós chamamos. Chamamos Jesus. Nós chamamos. Sabe, tem coisa que nós chamamos de ataque, mas é vazamento. Tem coisa que nós nomeamos de fase, mas é rachadura. Tem coisas que a gente chama de fraqueza, mas Deus está chamando de brecha. Nós precisamos rever algumas coisas para a gente viver o melhor ano da nossa vida. Sabe, a gente tenta se enganar nós mesmos. É só uma fase. É só um momento. Mas a gente sabe que tem alguma coisa que não está certo. A gente sabe que precisa rever algumas coisas. Talvez mudar algumas rotas, talvez sair de algumas mesas.
Talvez tomar atitudes na nossa vida espiritual que a gente deixa para segundo plano. E a pergunta é simples: você quer o derramar de Deus como visita ou como morada? Você quer o derramar de Deus como uma visitação ou como uma morada permanente na sua vida? Porque quando se torna uma morada, isso vira transbordo. Porque quando Deus derrama novamente, algo vai transbordar ainda mais. Eu coloquei esse recipiente aqui. Caleb, pode vir. Ele não é um odre, mas ele é um vaso. E esse vaso representa eu e você. Ele é lindo por fora. Caleb está representando Deus derramando algo sobre a sua vida. Mas ele não permanece. Deus não fala em derramar. Deus não fala em derramar. O que falha às vezes é a estrutura que deveria sustentar. Deus, ele não falha em derramar, ele vai trazer o transbordar, mas o problema é se a estrutura está pronta para receber algo. É isso que nós precisamos rever dentro de nós. Isso não é transbordo, isso é rachadura. Isso é a glória de Deus saindo por lugares que não deveria sair. Está se esvaziando aquilo que é mais precioso, o derramar de Deus na sua vida. Aí nós vivemos de momentos. Agora, se o que segura o transbordo são as rachaduras, o que não segura são as rachaduras. Essa é uma noite que nós precisamos ser honestos com nós mesmos. O que Deus derramou está indo embora. O que Deus derramou está se esvaziando. Preste atenção numa coisa. Essas rachaduras, ela nunca começa com um caos visível. As rachaduras nunca começam com um BO gigante, como dizem os jovens. Não é um BO muito grande, não. Você consegue ver o furo? Não. Aparentemente está perfeito. Aparentemente está um vaso lindo. Aparentemente está um vaso, uau. Começa pequeno. É umas brechas no off. É umas brechinhas no off, com sessões internas, discretas, repetidas. E a gente vai chamando isso de normal. É normal. É normal. É assim mesmo. É só dessa vez. Ninguém está vendo. Está de boa. Está tranquilo. Até que isso vira um padrão. Vira uma prática natural da sua vida. E você com rachaduras. E no dia que Deus quer derramar mais, não é que Ele parou.
é que o recipiente não aguenta a unção, ela escorre. Ela escorre. É gente que vai para o encontro com Deus e volta no fogo do Espírito, e volta no gás, e sobe a montanha dos legendários, e volta no gás, e volta no fogo, e volta cheio. Mas passa o tempo, a unção escorre. Passa o tempo, a unção vai escorrendo, escoando por rachaduras, por brechas que nós abrimos. É por isso que eu entendo que antes de Deus derramar mais, Ele primeiro vai revelar o que precisa ser reparado. Ele vai revelar em nós o que precisa ser reparado, o que precisa ser refeito. Eu não quero que você viva mais um ano comum. Eu não quero, como pastor na Yechurch, que você viva mais um ano normal. Nós colocamos o ano do transbordar, mas nós queremos que você realmente viva um transbordar. Nós não colocamos isso porque nós sentimos, agora a vibe. Não, nós sentimos Deus falar ao nosso coração que é o ano do transbordar. Mas para isso nós vamos precisar fazer algumas coisas. Não seria tão simples assim, agora Deus vai vir e vai transbordar, e as coisas vão acontecer. Não! Tem um caminho, tem um processo, tem um passo a passo, tem uma obediência que você precisa fazer, porque se você não fizer, é mais um ano que você vai passar, você vai se frustrar. Você vai se frustrar, e é perigoso você colocar a culpa em Deus. Nossa, pastor, eu vim aqui para uma quarta elevada. Não, mas você vai ser elevado aqui. Pastor, eu vim aqui, mas eu não esperava que o senhor ia vir massacrar numa segunda, quarta elevada. O senhor já ia vir com os dois pés. Não, calma o seu coração. Deus está nos preparando, porque nós vamos voar tão alto, tão alto, tão alto, que vai ter fila de gente lá fora querendo entender o que Deus está fazendo aqui nesse lugar. Vai ter fila de gente lá fora esperando a próxima sessão, porque o que Deus vai derramar nesse lugar não vai se esvaziar, vai transbordar. Aleluia! Aleluia! Aplauda Ele com mais força. Aplauda Ele. Glorifica o nome dEle. Ele está aqui. Eu sou tua casa. Te amamos, Jesus. Morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Primeiro ponto que eu quero tratar com você aqui é: Deus não derrama o novo onde o coração está dividido. Vou repetir: Deus não derrama o novo aonde o coração está dividido. Odre velho não é só idade espiritual, não é só tempo de casa, não é só tempo com Deus. Odre velho é a estrutura interna fora de condição, e o coração endurecido é o interior ressecado, é a vida dividida. É meio cá, meio lá. E aqui é um ponto muito forte, porque o odre não vai estourar do nada. Ele vai rachando por dentro antes de rachar por fora. Ele vai abrindo fissuras por dentro antes de expor a rachadura por fora. Por fora pode parecer tudo certo, como nós vimos. Parece tudo bem,
parece normal, mas por dentro já tem vazamento. Rachadura nasce assim, no silêncio, no repetido. Tá tudo bem, não faz mal. Pastor, o que seriam essas rachaduras? Talvez falta de perdão, perdão travado, aquela mágoa que vira ferrugem. Sabe ferrugem? Que vai corroendo, né? Vai corroendo, e depois que passa um tempo, aquilo apodrece e tomba. Falta de perdão. Tem gente que não libera perdão, porque você acha que tem razão e você não deve pedir perdão porque você está certo. E você pode até estar certo, mas você está preso. Você prefere estar certo ou prefere andar preso? Você prefere estar certo com a sua razão? Ou você prefere carregar esse peso da falta de perdão nas suas costas? Isso vai te enfraquecendo por dentro. Isso vai matando você. Isso é uma rachadura, que quando Deus derrama algo, ela se esvazia. É o pecado administrado. É o secreto que resseca. Não faço mal para ninguém, ninguém sabe. É só eu e eu. Mas isso te consome, porque toda vez que você faz isso, você sente algo ruim, um sentimento ruim, que é o Espírito Santo apontando para você que isso não vai te fazer bem, apontando para você que Ele está derramando, mas está saindo, está se esvaziando. Infidelidade a Deus, coração dividido, quer Deus, mas também quer controlar todas as coisas. Tem gente que quer controlar Deus. Tem gente que coloca nas mãos de Deus, mas ao mesmo tempo chega num culto de quarta elevada, coloca as coisas na mão de Deus, entrega, a gente prega, entrega aqui na mão do Senhor. Terminou o culto, você fala, peraí, problema, vamos embora, que amanhã é quinta-feira, e eu nem sei o que eu vou fazer com você aqui, eu vou pensar, hein? Entregou ou não entregou? Confiou ou não confiou? Deus não trabalha com plano B. Deus trabalha com um plano perfeito. O que Deus quer é só a sua confiança. É confiar totalmente. É confiar de uma maneira que você olha para dentro e fala, meu Deus do céu, é difícil, mas eu confio, entrego nas suas mãos todos os meus medos, todas as minhas limitações, tudo eu entrego e entrego nas suas mãos. É confiar. Feche seus olhos, Deus está dizendo, entrega tudo nas mãos do Senhor. Confia, o seu ano vai ser diferente. Confia, eu só quero que você acredite nas palavras que eu já liberei ao seu respeito. Eu quero só que você acredite e confie nas promessas que eu liberei para você, para sua casa, para sua família, para o seu ministério, para a sua empresa. Só confie, acredite, entregue nas minhas mãos, porque sou eu, o Senhor, quem vai mover os céus e terras para cumprir toda a palavra que eu liberei ao seu respeito, porque eu não sou
homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa de toda promessa liberada sobre a sua vida. E se você crê nisso, levante a sua mão e dê um glória a Deus. Te amamos, Jesus. Que jamais Nós confiamos em Ti. Ele não falha. nunca falhará. Ele não falha. Confio em Deus, meu Salvador, que jamais falhou e nunca falhará. Outras rachaduras são a vida dupla. Pessoas que vivem duas vidas. Pessoas que postam fé, que postam mensagens de frases de impacto, mas não vivem o que postam. É uma vida dupla. Vive uma aparência alinhada. É um crente, mas não é um crente. É um protótipo de crente. Pelar, pecar. Isso não transforma. Isso faz de você viver uma mentira. E o Evangelho não é uma mentira. O Evangelho é a verdade. O Evangelho é a verdade, é a palavra de Deus, é a palavra fiel. Tudo que Deus prometeu para você está aqui. E tudo que Ele prometeu vai se cumprir. É a palavra de Deus, é a vida de Deus aqui. É a palavra, é ela que vai mudar a sua vida, é ela que vai mudar a sua história, é ela que vai mudar os seus trajetos, é ela que vai te refazer, é ela que vai te construir, é ela que vai te fazer um vaso novo, é a palavra de Deus. É a palavra dele. Outra rachadura é o orgulho. Orgulho. Não pede ajuda, não presta conta para ninguém, se acha dono de si, não se submete a nada, vira autossuficiente e chama isso de maturidade. Sou maduro, mas é orgulhoso. E Deus não trabalha com gente orgulhosa. Deus trabalha com gente com o coração contrito, rendido aos pés do Senhor, submetendo à vontade de Deus, sendo ela talvez uma loucura, mas confiando totalmente, se desfazendo talvez das suas faculdades, dos seus entendimentos, dos seus PhDs, das suas formas de pensar e raciocinar, que é muito bom, mas nós precisamos submeter isso totalmente à vontade de Deus. Outra, desonra com os recursos que Deus nos deu: tempo, dinheiro, dons, tantos talentos, tantas coisas que Deus nos deu, e nós não damos valor a isso, não administramos isso. Deus quer que você frutifique. Deus não quer só que você seja alguém que passe por esse mundo de uma maneira comum, mas não, Ele colocou em todos nós algo que vai tocar a vida de alguém de alguma maneira. Algo Deus colocou dentro de você, e você sabe, é só olhar para os seus talentos naturais, e você pode usar isso para engrandecer o nome do Senhor. Por quê? Porque vai chegar um dia que Deus vai perguntar o que você fez com aquilo que eu te dei, o que você fez com aquilo que eu depositei dentro de você. Outra coisa, infidelidade nos detalhes. O que seria isso, pastor? Porque a infidelidade não é só não trair. Nós olhamos só para algo, trair, ser infidelidade. Não.
Ser fiel é ser inteiro, é ser completo, é ser inteiro. Inteiro na palavra, inteiro no dízimo, na oferta, na primícia, na honra a Deus. Nós queremos transbordar em finanças, mas nós não somos fiéis a Deus. Nós deixamos as coisas de Deus para o último momento. E eu não estou falando isso por causa própria, não. Estou falando isso porque isso é algo que destrava a nossa vida. Porque quando nós separamos o nosso dízimo, a nossa oferta, em primeiro lugar, eu estou falando: Deus, olha, olhando aqui para o natural, olha, não daria para mim pagar tudo, mas eu confio tanto naquilo que o Senhor pode fazer, que eu vou entregar o primeiro nas suas mãos, e eu confio que o Senhor vai trazer a multiplicação para a minha casa, a multiplicação para a minha família. A multiplicação foi assim com 5 pães e 2 peixes, que não podia alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças, mas Ele entregou 5 pães e 2 peixes, sabendo que não alimentaria todo mundo, mas 5 pães e 2 peixes na mão do mestre, faz muitas pessoas comerem, e faz sobrepujar, transbordar e sobrar cestos cheios daquilo que Ele entregou. É o que Deus quer fazer comigo e com você. Então por isso, confia e entrega, porque você vai viver um transbordar nas suas vidas, na sua finança, no seu ministério, nos seus recursos. Deus vai fazer sobrar na sua casa. A crise não vai te alcançar. Não. 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 Nós confiamos, Jesus. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Aleluia. Sim, Jesus. Eis-me aqui. Você pode ter a aparência de odre bom por fora, mas o vinho novo prova o recipiente. É o vinho novo que vai provar o recipiente. É aquilo que vai ser derramado por Deus, que vai provar como realmente você está. Como está? Deixa eu correr. Deus, Ele Deus não está expondo você aqui. Entenda isso. Deus não está expondo essas coisas para te humilhar, não. Para te fazer pequeno, não. Deus está trazendo isso, diz o Espírito Santo aqui, mas é para te curar. É para te fazer algo, uma pessoa nova. Porque o que Ele quer fazer é tão grande, tão grande, tão grande, que isso não é para te expor, isso não é para te rebaixar, não, isso é para você olhar para dentro de si, entender que precisa de mudança, de restauração, e Deus vai trazer a cura. Deus só expõe algo para restaurar. Quando nós olhamos para Lucas capítulo 6, versículo de 8 ao 10, diz assim: Jesus estava no templo, e Jesus diz assim, Jesus conhecia os pensamentos deles e disse ao homem que tinha a mão ressequida. Jesus estava no templo, e no templo tinha um homem com uma mão ressequida, e esse homem estava quietinho lá dentro. E aí Jesus vai dizer: levanta-te e vem para o meio. E o homem se levantou e ficou em pé, e Jesus lhe perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? E olhando para todos ao redor, disse ao homem: estenda a tua mão. E ele assim o fez, e a mão foi restaurada.
Jesus chamou o homem para o meio. Isso é exposição. Jesus expôs aquele homem que estava ali cantinho, no seu canto. Mas ele expôs, mas observa, não o expôs para acusação, Jesus não o expôs para humilhação, Jesus não o expôs para julgamento, não. É um posicionamento para uma cura, é um posicionamento para uma vida nova. E Jesus não olhou para ele e disse assim: explica para mim por que a sua mão está assim. Não. Jesus não indagou, não fez perguntas agressivas. Jesus só disse: estende a mão, estende a mão, estende a mão. Ou seja, obediência simples mais exposição certa é restauração imediata. Obediência simples mais exposição certa é igual restauração imediata. Quando eu obedeço ao comando de Deus, mesmo que seja simples, a restauração na sua vida é imediata. É o que Deus vai fazer com você aqui nessa noite. Se você obedecer aquilo que Deus está ministrando ao seu coração, a restauração na sua vida não vai ser daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos, não. A Bíblia vai dizer que vai ser imediatamente, vai ser restaurado. Segundo ponto, o vazamento rouba a manifestação e transforma a vida espiritual em cansaço. Olha a gravidade do que Jesus vai falar. Quando o vinho novo vai para o odre velho, não é, não encaixou, não deu certo. Não enquadrou legal aqui. Não. O que Jesus está dizendo é que vai romper. Ele rompe. Quando o vinho novo encontra o odre velho, a Bíblia vai dizer que rompe, derrama e estraga o odre. Olha a gravidade disso. Ele rompe, derrama e estraga o odre. Isso é uma frustração, é um prejuízo espiritual. Porque tem gente que vive numa rotina de picos e quedas, picos e quedas, picos e quedas, picos e quedas. Recebe uma palavra, dura 2 dias. Vive um culto forte, segunda-feira já secou, foi embora. Decide mudar, mas volta para o mesmo ciclo. Sente Deus perto, mas não sustenta a constância, não consegue reter. Aí a conclusão é: me falta unção, me falta poder. Muitas vezes não é falta de unção, é falta de estrutura, falta de retenção, falta de integridade. É o que falta. O vazamento, ele rouba 3 ativos espirituais. Primeiro, ele rouba a alegria. Segundo, ele rouba a força. Terceiro, ele rouba a continuidade. E o motivo é simples. Quem não se conserta por dentro, vive dependendo do próximo mover. Quem não se conserta por dentro, vive dependendo do próximo culto, do próximo domingo, do próximo poder, do próximo derramar, do próximo unção, do próximo legendário, do próximo encontro com Deus, do próximo origem, do próximo tudo. Vive dependendo. O que Deus está dizendo para mim e para você aqui nessa noite: você não precisa mais de um evento para inflar,
Você precisa de cura para se sustentar. Você não precisa mais de um evento para sair daqui voando. Não, não. Você só precisa de uma cura. E essa cura vai trazer uma sustentação. Porque aquilo que Deus vai derramar sobre a sua vida vai ser tão grande, tão grande, tão forte, tão forte, tão forte, que vai haver um transbordar genuíno na sua vida. É aí que está o segredo. Não é remendo. É transformação. É transformação. Ele sara minha alma. E o teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Deus não está interessado em maquiar o odre velho, não. Deus quer fazer um odre novo. Deus quer fazer você alguém novo, nova. Terceiro e último ponto para a gente terminar é o odre novo é arrependimento que vira vida nova. Arrependimento que vira vida nova. Jesus não disse que ia dar um jeito no odre velho. Não. Ele não falou, vou dar um jeitinho no odre velho, vou fazer alguma coisa. Não. Ele falou, não posso colocar, porque vai romper, vai estragar, vai se esvaziar, vai destruir. Eu não posso. Ele disse odres novos. Odres novos. Isso é decisivo. Deus não está interessado em remendar comportamentos, não. Deus quer transformar a sua estrutura. Deus quer transformar você de uma maneira poderosa. Porque o que sustenta o vinho não é a emoção de um culto. Não é uma quarta elevada. Não é um domingo de celebração. Mas é um coração realinhado. É uma vida coerente. É uma decisão que não volta atrás na segunda-feira. O odre novo é quando o arrependimento deixa de ser discurso e vira rota. Davi foi um homem que errou muito. Mas a Bíblia fala que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Eu não sei se isso às vezes já bugou a sua cabeça de alguma maneira. Já bugou a sua? De alguns, como a minha também. Eu olhava e falava assim, como? Deus está de brincadeira. O cara errou demais. O cara fez coisa que, meu Deus. O cara adulterou. O cara mandou matar o marido da mulher. Umas coisas de louco. Você olha e fala assim, para muitos de nós não tinha nem perdão. Aí Deus olha para Davi e fala, Davi, a gente vai ver o texto, que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Mas qual que era a diferença de Davi? Davi, a gente chama de pivotar, né? No basquete tem um negócio, pivotar. Ele voltava para os pés do Senhor, para os pés do arrependimento muito rápido. Ele não ficava lá titubeando e saboreando o erro. Não, ele via que errou e ele voltava para os pés da cruz. Ele voltava para os pés do arrependimento. Ele voltava para os pés de arrependimento e colocava a cara no pó e colocava cinza. Ele se arrependia rápido. E aí Deus olha e fala assim, esse é um homem segundo o meu coração. Por quê? Porque ele voltava, ele se arrependia. E é isso que nós temos que fazer, voltar para os pés do Senhor, em arrependimento, com o coração contrito.
Não é só Senhor me perdoa, é Senhor me muda, Senhor muda a minha vida. É por isso que o salmista vai dizer, Davi, Salmo 51, versículo 10, que ele diz assim: cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito firme. É a gente olhar para o Senhor e falar: Senhor, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito firme, um espírito que te agrade, um espírito que te louve. Porque quando o interior muda, o exterior sustenta. Se coloque em pé nesse momento. Quando o interior muda, o exterior sustenta. E o vinho novo não vira perda, o vinho novo vira manifestação. E é isso que Deus quer fazer conosco aqui, trazer uma manifestação gloriosa nesse lugar, gloriosa nessa casa, gloriosa nesse ambiente. Você quer um ano do transbordar? Você deseja um ano do transbordar? Mas você precisa dizer sim para uma vida nova. Quando Deus faz algo novo, um recipiente novo, o que Ele derrama permanece. É por isso que hoje o Espírito Santo não veio só tocar, Ele veio alinhar a gente aqui. Ele veio alinhar os nossos corações aqui. Nós estamos em janeiro, primeiro mês do ano. Se você obedecer certinho o que Deus ministrou no nosso coração aqui, nós vamos fazer fila de testemunho aqui no final do ano. Mas vai fazer uma fila aqui, ó, fala: pastor, não, eu tenho que falar, porque você vai viver, você vai viver. Traga aqui um recipiente novo. E hoje Deus está aqui não para te acusar. Não para te acusar. Não. Deus está te chamando para maturidade. Entenda uma coisa. Preste atenção nisso. Enquanto você protege as suas rachaduras, você vai limitar a manifestação de Deus. Pode segurar, daqui a pouco eu vou fazer isso. Enquanto você faz acordo com a rachadura, o transbordo, ele fica à espera. Ele precisa restaurar você primeiro. Eu não sei o que você precisa entregar, mas nós vamos fazer um ato profético aqui. Talvez você precisa vir para esse altar e entregar alguma coisa para Deus. Talvez você precisa firmar uma aliança com Deus aqui. Deus, eu não vou errar mais nessa área. Eu vou fazer de tudo. Mas você precisa sair daqui com uma firmeza. Você precisa sair daqui dando um passo firme, dando um passo diante de Deus. O que você precisa fazer? Talvez é a falta de perdão, talvez é o orgulho, talvez é alguém que você já não conversa mais, porque você se acha que está tudo certo, mas você está carregando isso. Larga esse peso, joga aos pés do Senhor, vai lá, quebra esse orgulho, pede perdão, libere a sua vida. Você vai andar velozmente, você vai ver as coisas prosperarem. Senhor, eu tenho sido infiel com o Senhor, eu tenho deixado o Senhor para o último plano. Eu separo o meu dízimo e minha oferta, no último plano eu faço, se sobrar eu faço. Infidelidade a Deus. Retoma isso.
Organize isso. Organize isso na sua vida, pelo amor de Deus. Eu não sei o que você precisa reparar, mas eu sei que você precisa entregar alguma coisa aqui nessa noite no altar. Eu gostaria que os intercessores ficassem aqui, ó. Os pastores, por favor, ficassem aqui. Eu sinto, se você precisa ir embora, fica à vontade, por favor. É que hoje é uma noite especial, que Deus trouxe algo ao meu coração. Mas se você precisa ir, fica em paz, fica tranquilo. Eu sei, é meio de semana, amanhã você trabalha. Mas tem algumas coisas que Deus precisa, Ele vai fazer aqui nessa noite. E essa é uma noite onde o Espírito Santo, o ambiente está preparado. Mas você precisa trazer aqui para o altar. Você precisa entregar, você precisa se posicionar para algo aqui. Enquanto o ministério de louvor estiver salmodiando e ministrando louvor aqui, se você sente que você precisa firmar isso em Deus, se reposicionar em algumas áreas, não fique pensando, corre para esse altar, corre para cá, corre para esse ambiente, porque eu não estou brincando de ser crente, eu não estou brincando de ser pastor. Deus falou comigo que algo precisa ser feito para o transbordar acontecer na sua vida, senão nós vamos viver mais um ano comum, e nós não vamos viver um ano comum, nós vamos viver um ano extraordinário em Deus. Mas para isso você precisa fazer esse compromisso com Deus hoje. O altar está aberto, sinta-se à vontade em nome de Jesus. Comece a orar, comece a liberar a palavra. Quem tem línguas, fale em línguas, ore em outras línguas. Esse ambiente está tomado da glória de Deus. O Espírito Santo de Deus já está mexendo no seu coração. O Espírito Santo de Deus já está tocando. O que Deus está te pedindo nessa noite? O que Deus está te pedindo nessa noite? Ah, Espírito Santo! Ei! Vem Deus! Vem Deus! Oh! Os pastores intercessores podem começar a orar. Podem começar a orar por eles. Ah, Espírito Santo! Ah, Jesus! Eu quero ser a sua casa. Ah, Espírito Santo! Eu sei, eu mesmo pecador. Então enche-me. O novo de Deus não combina com brechas abertas. O novo de Deus não combina com rachaduras, com brechas abertas. Ah, Espírito Santo! Então liberta-me de mim. Cheira manarabassora, reala manarabassara, manarabassara, manarabassora. Cheira manarabassora, reala manarabassora, reala manarabassora. Ah, Espírito Santo, nós confiamos, nós entregamos, nós nos debruçamos, nós nos derramamos, nós nos entregamos por inteiro, nós nos entregamos por inteiro, Jesus. Em nome do Senhor Jesus, nós entregamos tudo, 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 tudo. Ah, Espírito Santo! Era manarabassora, rehala manarabassara, manarabassora. Cheira manarabassara, manarabassara, manarabassora. E na terra nosso sol. Ah, Espírito Santo! Sopra, Espírito! Libera línguas, libera línguas! O novo de Deus está chegando para você! Deus está derramando algo novo nessa noite!
O Espírito Santo de Deus começou a mexer no seu coração. O Espírito Santo de Deus está se movimentando nesse lugar. A graça de Deus está inundando esse lugar. O Espírito libera. Abre o seu coração, se destrave, por favor. Se destrave, deixe Deus trabalhar na sua vida. Deixe Deus derramar algo novo. Deixe Deus derramar uma unção nova sobre você. Essa é a noite que Deus marcou para ministrar a sua vida, para mudar o seu destino, para mudar a sua rota, para te trazer algo novo, para te levar para um outro nível, para te levar para caminhos que são caminhos de bênção e não de maldição. São caminhos que o Senhor desenhou para você. Por isso, nessa noite, se entrega, diz o Senhor. 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 Oh! Manara manara basora, manara baixara, manara basora. Ora manara baixara, manara basora, rehala manara basara. Era balabashora, rehala manara basora. Uou! Que manara basuri, rehala manara basara, manara bashora. Era manara basara, manara bashora, rehala manara basara. Ah, Espírito Santo! Ah, Espírito Santo! Sim, nós vamos viver! Nós vamos viver o transbordar de Deus, sim! Arebandara manara bashora, seca manara bashora, rehala manara bashora. Sopra Espírito, derrama dons, derrama ministérios, derrama a sua graça, derrama o poder do Espírito Santo. Sopra Espírito, renova os seus filhos, renova a sua casa, renova a sua vida espiritual, renova a sua família, renova você como profissional, renova a sua empresa, renova os seus negócios, renova, Espírito Santo, reaviva, reacende a chama, em nome de Jesus. Arebandara manara basora, rehala manara basara. Oh! Xera manara basora, rehala manara basora. Arebandara manara basora, rehala manara basora. Chora, geme, mas deixa ser quebrado pelo Espírito Santo. Deixa Ele te fazer alguém novo. Deixa Ele te fazer alguém nova. Deixa Ele te refazer por inteiro. Ah, Espírito Santo. Ah, Jesus. Oh, oh, Espírito Santo. Eu sinto Deus aqui. Oh, Espírito Santo. Oh. Você que está pela internet, receba a unção de Deus, receba a graça de Deus, receba o poder de Deus. Deus está derramando algo novo sobre a sua vida. Deus está te fazendo alguém novo, nova, e Ele vai transbordar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Oh! Era manara basora, rehala manara basara. Era mandara manara basora, rehala manara basora. Era mandara manara basora, rehala manara basora. Sim, Jesus. Sim. Sim. Era manara basora, levandara manara basara, manara basora. Era manara basora, rehala manara basara. Oh! Que manara basara, manara basora. Oh! Xera manara basora. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus.
Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Caleb, vem aqui. Você veio para fazer uma encenação aqui, mas Deus falou não. Hoje eu vou derramar algo novo sobre a sua vida. Deus conhece seu coração, Deus conhece a sua integridade, Deus conhece o amor que você tem pela casa de Deus e pela obra dele. E esse ano vai ser um ano tão incrível na sua vida. Já está tudo pronto. Já está tudo escrito. É só obedecer. É só obedecer. Faz assim com a sua mão. Faz assim com a sua mão. O que Deus ministrou no meu coração é que as suas mãos não vão conseguir segurar aquilo que Ele vai derramar sobre você. Não tem como. Você não vai conseguir segurar. Porque o que eu vou derramar é tão grande, é tão grande, é tão grande, é tão grande, é tão grande sobre a sua vida, que vai se esvairir, vai transbordar na vida de muitos, na sua casa, na sua família, nos seus amigos. Deus irá transbordar algo sobrenatural sobre você. E hoje é um dia que Ele marca para mexer com a sua vida em nome de Jesus. A igreja glorifica. Uau! Uau! Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Ah, Jesus. Ah, Deus. Pai, te glorificamos. Nós te bendizemos, Jesus. Não existe nada que pague a presença de Deus. Nada. 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 Nós te amamos, Jesus. E a sua presença é mais importante que tudo. Obrigado, Jesus. Nada mais, nada além de ti, só quero a ti, nada